Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. A gente está começando agora mais uma mensagem e hoje a mensagem ela é referente, ao quinto domingo depois do Pentecostes e a gente vai refletir um pouco sobre o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, dos versículos 14 até o 25. Vou fazer a leitura na NTLH. Vocês podem ler, como sempre, na tradução que for mais interessante para vocês. É, e depois da leitura a gente conversa um pouco sobre o texto, beleza? Então, Romanos 7, 14 a 25. E o texto começa assim: Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como eu sou infeliz! Quem me livrará do corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E até aqui é a leitura da carta, a nossa leitura para a nossa reflexão de hoje. E como vocês puderam notar, essa é uma leitura que fala um pouco e que mostra para a gente um pouco uma aflição do apóstolo Paulo ou uma situação de aflição que ele está descrevendo para a gente, né? Eu sei que como se estivesse dentro dele, dentro do corpo dele, da mente dele, duas forças opostas assim que trabalhassem, né? Uma é a força do pecado que age e quer fazer com que ele não obedeça ou com que ele não conheça o amor de Deus e não conheça o perdão e tudo mais. E a outra força é a força dele como cristão que conhece a vontade de Deus, que conhece a lei de Deus, que sabe que a lei de Deus é boa, mas que a lei de Deus não vai conseguir salvar ele. Enfim, ele está falando dessas duas coisas. E onde se dá essa briga que ele está falando? Se dá nas atitudes dele. Então ele diz que aquilo que ele conhece da lei de Deus, que ele sabe que é bom, ele não consegue fazer. Ele tenta fazer aquilo que é bom, mas não consegue. E isso, ou essa ideia, é uma ideia que eu acho que se mostra pra gente de um jeito, num tipo de um mito que algumas pessoas podem ter na cabeça, um mito do cristão que não peca, né? Acho que muita gente acredita que o cristão, quando ele é tornado cristão, quando Deus converte o coração dele, aquela pessoa está livre de pecado. A pessoa não peca mais, aquela pessoa vai sempre viver uma vida é, corretamente de dentro das leis de Deus, como se por ter sido convertido aquela pessoa está alheia ao pecado e ela não pode nunca mais errar, né? Eu acho que muita gente acredita nisso. Eu acho que muita gente age como se isso fosse verdade na sua vida, o que não é verdade. E muita gente, por exemplo, se escandaliza. Se escandaliza com a igreja, né? Com a igreja que eu digo a união dos santos, né? Não só a instituição, mas também a instituição. Muita gente que se escandaliza, pode se escandalizar até com Deus quando isso acontece, né? Quando um crente, uma pessoa, talvez uma pessoa com autoridade, ela cai em pecado, né?
Óbvio que isso não deve ser a regra, né? O cristão, bom, a regra de certa forma é, mas isso não deve ser um estímulo para que as pessoas não liguem para o pecado. Mas é um fato que acontece, né? Cristãos pecam. Eu falei que é um mito que o cristão não peca, porque na verdade o cristão peca, né? Não existe isso de um ser humano que não peque. A diferença do cristão para quem não é cristão é justamente, eu acho que ela se dá nesse ponto que o apóstolo Paulo está falando. O cristão ele tem consciência da sua situação de pecador e ele sabe que sozinho, por sua própria natureza, como o apóstolo fala, que não tem nada de bom, que segue uma lei do pecado, ela não vai conseguir se salvar, porque ela por si mesma é pecadora. E Paulo, no texto de hoje, ele está lidando justamente com essa briga interna entre saber que existem coisas que são pecado e, ao mesmo tempo, ou mesmo assim, ele cair em pecado, sabendo que aquilo é um pecado, né? Então, de um lado, está a lei de Deus, né? A nova natureza ou o novo relacionamento que Deus garante com a gente, né? A partir da nossa conversão ou a partir do nosso batismo, que também é conversão, que os dois são ação de Deus na nossa vida, né? Então, de um lado está essa lei e está essa vontade. Então, Paulo está falando, ele como cristão, ele conhece, ele já tem essa nova natureza, ele conhece o que Deus fez por ele, ele conhece a lei de Deus e por ter esse novo relacionamento com Deus e saber que conhecer Deus de uma maneira diferente, não só aquele Deus punitivo, então ele sabe que a lei de Deus, a lei que Deus deixou para os seus filhos, ela é boa. Então ele sabe distinguir o que é certo do que é errado. Ele sabe como ele deve agir. Ele, inclusive, não só sabe o que é certo e o que é errado, como existe uma vontade dentro dele, segundo o próprio apóstolo Paulo no texto que a gente leu, que é querer fazer o bem. Então ele tem uma vontade que está caminhada para o lugar certo, né? Ele não quer pecar e ele quer fazer o bem. Ele quer essas duas coisas ali. Só que do outro lado, ele reconhece que existe uma outra lei dentro dele que torna ele fraco. Né? Ele sabe que dentro dessa natureza humana que ele chama dele, não existe nada de bom. Ele sabe que ao mesmo tempo que ele conhece o que é bom, que ele quer fazer o que é bom, ele não é capaz de efetivamente agir dessa maneira sempre, pela vontade humana dele. Por exemplo, isso é bem resumido nos versículos 22 e 23 do texto de hoje, que ele diz assim: ó, dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Bom, ele está constatando um fato aqui. E eu acho que é interessante a gente se colocar como sujeitos nessa briga também, né? É importante a gente se colocar como cristãos e reconhecer, por exemplo, que a gente também sabe que, como Paulo, que aquilo que Deus fala pra gente é bom. A gente, por exemplo, pode reconhecer, a gente não tem problema nenhum, e reconhecer, por exemplo, os mandamentos que ele dá, os 10 mandamentos, né, que Deus dá como bons, ou o resumo dos 10 mandamentos, né, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E eu reconheço que eles são bons, eu reconheço que eles ajudam a proteger a minha fé, eles ajudam a proteger a minha relação com Deus, os mandamentos, eles ajudam a eu proteger o próximo e proteger a minha relação com o próximo, mas eu sei que constantemente eu quebro esses mandamentos sabendo que eles são certos. E eu quebro conscientemente, né? Paulo fala. E é importante a gente colocar, a, ou a gente se colocar no lugar do sujeito disso, né? A gente ter consciência.
de que a gente faz esse tipo de coisa. O mandamento que eu sempre lembro na minha cabeça é o não matarás, né? E como é que a gente interpreta o não matarás? Tanto não matar a pessoa fisicamente, como não causar dano ou mal algum ao nosso próximo no seu corpo, né? E, além disso, ajudar esse nosso próximo em todas as necessidades. Eu sei que eu, por exemplo, não quero sempre o bem do meu próximo em todos os momentos. Eu sei que o mandamento diz o contrário. Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: quem odiar o seu próximo vai ser acusado de matar. Eu sei que tem vezes que eu odeio meu próximo. E isso serve para todos os mandamentos, serve para toda a lei de Deus. Eu sei que ela é boa, mas dentro de mim vive uma lei diferente que luta contra essa lei. Então eu sei que eu quero cumprir. Quando eu penso, eu quero amar meu próximo, eu quero amar meu próximo. Mas pode acontecer situações na nossa vida que eu vou lá e eu odeio ele. Ou eu quero que Deus esteja sempre em primeiro lugar na minha vida. Mas vão acontecer situações que eu vou estar com problema e eu vou colocar outra coisa no lugar de Deus. O dinheiro, o meu emprego, o meu casamento, enfim. Como se eu colocasse num pedestal todas essas coisas, tudo fosse se resolver, né? Então, de novo, eu sei que a lei é boa, mas dentro de mim também vive uma lei que parece que luta contra essa. E como é que a gente lida com essa briga? Como é que Paulo lida com essa briga que ele está descrevendo, né? Ele diz que Deus faz isso por nós em Cristo Jesus. Lá no versículo lá no versículo 25, 24 e 25, ele fala, né? Como eu sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante como Paulo coloca essa situação. Ele tira um peso das nossas costas de termos que ser perfeitos de alguma maneira, né? de ter que ganhar essa briga contra o pecado. A gente não consegue ganhar essa briga contra o pecado. Mas quem fez isso? O próprio Cristo fez isso. Quem venceu o pecado no mundo? Quem que deu a sua vida? Quem que assumiu os pecados de toda a humanidade e de todos nós para que a gente pudesse ser salvo? Quem que pagou essa dívida que era nossa de pecar? Foi o próprio Cristo que fez isso. Não fomos cada um de nós que fizemos isso. Deus fez isso por nós em Cristo Jesus, né? E essa salvação não depende da gente. Por quê? Porque se dependesse da gente, ia depender dessa nossa natureza que se apega ao pecado, que quer fazer as coisas erradas, que não quer fazer. E mesmo nós, como cristãos, que acham que porque eu faço parte de uma igreja, ou porque eu fui batizado, ou porque eu fui batizado de um jeito melhor do que o outro, então eu estou tranquilo, né? Eu não vou pecar. Eu tenho um passe livre para fazer qualquer coisa. Não é assim. O pecado continua agindo, ele continua lutando. E é perigoso a gente achar que está tranquilo. Então, o que Paulo está ensinando aqui é um ensino muito válido e serve muito para a gente hoje. A gente não achar que a gente está por cima da carne seca, né? Porque o pecado ainda vive em nós. Ele faz parte. A gente não está completamente livre do pecado. A gente vai estar completamente livre do pecado quando esse nosso corpo, que é corruptível, se revestir de toda a incorruptibilidade, como diz Paulo lá em Coríntios. Aí sim a gente vai estar livre, mas até lá a gente tá debaixo dessa maldição. É como se a gente tivesse. A gente já está salvo. A gente já está salvo. A gente pode já ter a alegria de falar assim: não, eu não tenho dúvida de que eu estou salvo, mas o pecado ainda age em mim. Eu preciso ainda esperar que essa salvação seja completa na minha vida quando o meu corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. E é por isso que é sempre necessário a gente voltar para Cristo e para a obra dele na cruz.
é sempre necessário a gente acabar com esse mito de que o cristão é perfeito, né? Ou de que tudo que o cristão faz é perfeito. Não, o cristão peca. Não existe diferença entre um cristão ou não cristão. Por isso o cristão deve ter humildade. Humildade é acima de tudo, né? Ele não é melhor do que ninguém. Ele conhece alguma coisa que as pessoas ainda não conhecem, né? E a vida dele vai ser testemunha disso, né? Porque o pecado habita em todos os seres humanos. E conhecer essa situação de pecador faz com que a gente saiba que a gente sempre vai depender de Deus, né? É algo que coloca a gente em humildade, humilha a gente nesse sentido, tanto de humilhar, de colocar a gente para baixo, mas torna a gente pessoas mais humildes. Eu acho também que conhecer isso e saber dessa situação, saber o que é verdade, faz com que a gente não leve uma vida tão pesada achando que a nossa salvação depende da gente e que a gente deve atingir através do nosso sacrifício um nível de santidade tal que então aí a gente vai de alguma maneira merecer o que Deus tem pra gente, né? Talvez a gente não se martirizar mais do que o necessário pelos nossos pecados. É importante que a gente saiba que a gente é pecador, que a gente peça perdão pelos nossos pecados, tanto contra Deus contra o nosso próximo, e que a gente se arrependa de fato, mas se martirizar além disso, né? Como se o próprio martírio e eu ficar me culpando porque eu sou pecador me levasse a uma santidade maior também. Vejam como o negócio é maluco, né? A gente não precisa viver uma vida tão debaixo dessa lei, porque a lei não salva, quem salva é aquilo que Cristo fez, né? Porque eu sei que eu peco e eu preciso pedir perdão, e como eu sei disso, então mais uma vez eu coloco minha vida nas mãos de Deus. Por quê? Porque quem vai me livrar desse corpo que me leva para a morte, né? É o próprio Jesus Cristo, e por isso que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que a gente possa sempre colocar a nossa vontade, colocar os nossos pecados nas mãos de Deus e que isso possa fazer com que a gente leve uma vida boa, que a gente não se ache melhor que os outros e que com isso a gente testemunhe para aquelas pessoas que precisam conhecer esse perdão, o perdão que a gente já conhece também. Amém.